Olá e seja muito bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinde a mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, um podcast sobre materialização. No episódio de hoje eu vou falar sobre cor e como que cor se relaciona também com materialização. Se você já me acompanha lá no Instagram, é o @patiputz, você já deve ter me ouvido falar sobre esse assunto em algum momento. Eu tenho alguns IGTVs, eu tenho posts, eu tenho destaques lá no meu perfil, tudo sobre isso, que é um assunto que eu particularmente amo. Eu sou apaixonada por cor porque minha mãe é uma das pessoas mais coloridas, estampadas, criativas e diferentes que eu já conheci. Então eu cresci com essa referência. E desde então eu venho usando cor para me expressar também. Eu amo cor também por ser arquiteta e por conseguir identificar no ambiente essa riqueza nos detalhes, conseguir realmente focar em tudo isso que constrói um clima de um espaço, e as cores elas estão sempre muito presentes, quer a gente queira ou não. E se você ainda não viu, recentemente eu fiz a minha análise de coloração pessoal com a Maria Farisco. A Má, ela se tornou uma amiga virtual ao longo desses tempos agora de pandemia, justamente por ser uma pessoa que eu já acompanhava e admirava muito o trabalho. Para quem não conhece, a análise de coloração pessoal é basicamente entender quais são as cores que vão te favorecer, no sentido de vão realçar as características mais bonitas em você, elas vão disfarçar também um pouco de olheira, de espinha, dessas nossas imperfeições que são super normais, ao contrário das cores que talvez não te favoreçam tanto e que vão realçar tudo isso. Bom, eu já sabia da análise, eu já tinha vontade de fazer, uma grandíssima amiga minha já tinha me falado muito que eu deveria fazer isso, só que como boa aquariana que sou, eu não queria me sentir presa a uma cartela de cores, eu não queria me sentir limitada. E me conhecendo, e conhecendo também essa característica sobre mim, eu sabia que é o que aconteceria. Na verdade, de duas uma. Ou eu iria me sentir realmente presa e vinculada àquela cartela de cores, e eu me sentiria sem a liberdade de poder experimentar com as outras cores que eu gosto, ou eu possivelmente passaria a ignorar aquela informação. Em nenhum dos dois casos isso seria muito útil ou agradável. Só que aí, conhecendo o trabalho da Má, ela me falou de uma forma diferente sobre essa análise. Por quê? É claro, realmente, cada pessoa tem uma cartela de cores, são 12 possibilidades, é muito legal. Todo o conceito por trás, que a Má, inclusive, explica direitinho na análise, é muito, muito, muito interessante. E as cartelas remetem às nossas 4 estações, e dentro dessas 4 estações existem 3 tipos de intensidade, vamos dizer assim. Ok, isso eu já tinha uma ideia por cima, mas o que a Má faz de diferente? Ela tem uma cartela, na verdade seria um pedacinho da sua cartela que tá em branco, para você colocar o que ela chama das cores da sua essência. E aí, esse universo que parecia tão limitante se tornou muito mais expansivo, porque não só eu acabei aprendendo realmente as cores que vão mais me favorecer, como também aprendi a harmonizar as cores que eu amo hoje, que são essas cores da minha essência, são as cores que eu já tenho roupas dessas cores, na verdade, que eu já gosto muito, que eu já me dou bem. E num primeiro momento, quando eu descobri a minha cartela, eu sou outono escuro. Eu fiquei muito feliz, na verdade. No primeiro momento eu fiquei bem feliz, eu amei as cores. Só que depois, vindo pra casa, pegando minhas roupas e dando uma analisada, eu percebi que eu não tenho muitas roupas da cor da minha cartela. Especialmente as roupas de cima, né? O que eles chamam de tops, que são as blusas, cachecol, blusa de frio, camiseta, os croppeds, enfim. O que vai ficar mais próximo do rosto. Por quê? As cores, a luz, na verdade, né? Quando ela vem pra gente, ela reflete. E aí, quando ela reflete na cor da nossa blusa, o nosso rosto vai agir de um jeito ou de outro. Então, usando as cores que são mais harmônicas para você, essa luz vai refletir e vai ficar suave, vai ficar natural, vai ficar harmônico. Quando a gente usa cores que não são tão legais assim, essa luz reflete na cor e aquilo dá uma destoada no nosso rosto, na nossa beleza natural. A Má falou também uma coisa que também me deixou mais tranquila, que
Como eu já uso a cor do meu cabelo natural, a minha cor da raiz, eu não pinto ele nem nada. Como eu já não uso maquiagem, claro que dá pra usar maquiagem, tá, gente? Tem bases e tem outras coisas até que vão te valorizar mais ainda. Mas por eu já ficar muito no meu natural, é como se eu já naturalmente desse uma harmonizada. Dá pra fazer isso se você pinta o cabelo, etc? Claro que dá. Mas como eu já gosto de ser mais assim, basicamente isso já harmoniza as outras cores que eu for usar. Então, também já fiquei mais tranquilinha com essa informação, confesso. Mas então, assim, vamos lá. Segundo momento, né? Eu já falei aqui no podcast sobre os campos de energia. Inclusive, tem um podcast que fala sobre o campo mórfico do casamento. E eu senti um campo mórfico, que seria um campo de energia, a respeito da análise de coloração pessoal. Porque foi o que eu falei, no primeiro momento, quando eu recebi a minha cartela, eu amei as cores. Eu me senti super me senti super contemplada. Só que aí, quando eu cheguei em casa e eu fui olhar as minhas roupas e fui fazer realmente essa comparação mais minuciosa do que eu tinha com o que tava ali, eu não me identifiquei. E como assim, né? Eu não me identifiquei? Poxa, eu já tava me sentindo bem com essa cartela. Então, pra mim, a única explicação possível é realmente desse campo que eu acabei entrando, onde eu comecei a me sentir, como eu comentei no cenário 1, super presa àquelas cores. Apesar da Má ter explicado tudo, apesar dela ter, inclusive, me ensinado a harmonizar as cores da minha essência, que são cores que eu gosto, mas teoricamente não me valorizam. Apesar de tudo isso, eu falei assim, gente, eu tô me sentindo completamente limitada a essas cores. E uma sensação de que eu só poderia usar aquelas cores que estavam na minha cartela. Como eu disse, racionalmente falando, eu já não estava nesse lugar, mas energeticamente falando, eu entrei nesse lugar, né, nesse campo dessa análise das cartelas. E que eu sinto, inclusive, eu acabei recebendo também várias DMs sobre esse assunto quando eu trouxe no Instagram, que é muito forte. Muitas pessoas não se identificam com as cartelas delas. E a partir daí eu comecei a indagar. E aí a gente vai começando a puxar esse fio de falar de cor e materialização. Eu falei assim, quer saber? Eu me permiti sentir, inclusive eu chorei, assim, liberando essas tensões que eu tava sentindo. E eu já falei isso aqui, né, mas pra mim o choro é maravilhoso, é muito libertador. Eu tava com o Vi no carro, eu tava segurando minha cartela de cores e eu falei assim, Vi, acho que eu preciso chorar um pouquinho pelas cores da minha cartela. E aí comecei, assim, foi coisa rapidinha, mas foi o suficiente pra liberar a tensão. E quantas vezes, né, a gente não acumula as coisas e não se permite só pôr pra fora. Às vezes é uma coisa tão simples. E o simples fato, realmente, de eu ter chorado, foi o que eu senti que virou essa chavinha pra mim. Bom, comecei, então, a me questionar. Depois de liberar essa tensão, eu falei, vamos olhar pra isso. Vamos ser um pouco mais objetivas quanto a essas cores, né? E, inclusive, recentemente, falando um pouquinho de Instagram, que eu tô numa mega transição agora, tanto na empresa, eu e a Rafa, minha sócia, a gente tem a nossa empresa que é o PP Noética e a gente tá passando por uma gigante transição, quanto na minha forma de usar o Instagram, no que eu quero compartilhar com todo mundo, a minha forma de contribuir. Então tudo isso tá passando por muita modificação. E eu comecei a me perguntar, tem uma série que eu adoro, que é Gossip Girl, e tem um momento que tem uma das personagens que é a Blair Waldorf, e ela pergunta assim, o que é que a Blair Waldorf faria? Ela se pergunta, né? E aí, em inglês, isso se transforma em What would Blair Waldorf do? Então fica WWBWD. Enfim, é uma coisa que eu falei assim, gente, por que eu não me pergunto o que a Patrícia Pucci Sampaio dos Santos faria? Então, WWPPSSD. E essa pergunta começou a mudar muita coisa pra mim, por isso que eu tô trazendo aqui. Porque eu comecei a entender como que a Patrícia Pucci Sampaio dos Santos faria um story, faria uma pergunta nos stories, como que ela faria um post, como que ela apareceria aqui nos Reels, ali no IGTV e tal. E eu comecei a expandir isso para outras áreas da minha vida também, claro. Então, vamos chamar de WWPPSSD a respeito de interpretar a cartela de cores. Eu olhei e falei, tá, PPSS, né, Patrícia Pucci Sampaio dos Santos, olharia para essas cores a partir da energia delas. E não simplesmente da estética das cores. Não simplesmente a partir desse ponto que acaba sendo importante, mas também mais raso, mais superficial. E eu comecei a olhar para aquela cartela
e sentir a energia daquelas cores, é uma cartela que tem muitos tons de verde. O verde está extremamente relacionado à purificação, à natureza como um todo, né? E aí entra no voltar para nossa essência, fazer uma desintoxicação. O verde musgo realmente puxa para esse detox muito forte. Um verde mais fechado, ele é um acolhimento muito grande. Um verde já mais aberto, ele já interage um pouco mais com a criatividade, mas sem perder o pé no chão. E são cores realmente de muita cura, porque a gente relembra dessa nossa essência, né? Nós somos natureza, e aí o verde vai trazendo isso de volta. Pois bem, então o verde estava ali e aquilo faz sentido? Para mim, para minha vida, para como eu sou e como estou? Nossa, fez muito sentido. Aí a gente vai para os tons de roxo, que eu amo roxo, inclusive. E os tons de roxo da cartela do outono escuro são todos tons que puxam para um roxo um pouco mais escuro. Tem até um lilás ali que eu adoro, é um lilás mais presente, mas é inclusive o lilás que eu gosto. Ele também é um lilás um pouco mais matéria. Os tons de roxo eles costumam puxar mais para uma energia de conexão com o espiritual. Então, já para pincelar isso aqui, se você não viu, eu fiz um post também no meu Instagram, super completo, com as 5 diretrizes para você entender um pouco mais sobre a energia das cores. Então, você pode dar uma olhadinha lá, que eu expliquei um pouquinho as cores relacionadas à matéria, à vida e ao espírito. Então, os roxos puxam mais para essa energia de espírito, de conexão espiritual. Só que os roxos da minha cartela, eles justamente puxam um pouquinho mais pro púrpura, que é essa conexão, né? A gente nunca perde isso, mas é com um pouco mais de vermelho. E vermelho é uma cor muito matéria, é a primeira cor que a gente tem no espectro visível de luz, de como a gente enxerga, né, esse espectro, no caso, a partir das cores. Então, o púrpura, ele é a conexão espiritual, mas sem tirar o pé da matéria. Aí eu falei, gente, isso faz muito sentido pra mim. Eu sou uma pessoa que tô em constante busca de um equilíbrio. Eu me enxergo muito na dualidade. Eu tenho um ascendente em Gêmeos, eu tenho vários aspectos, não só no meu mapa astral, mas no meu desenho humano, no meu Kim, do meu calendário cósmico, que é o calendário maia, no meu mapa numerológico, muitos aspectos realmente de experienciar a dualidade em busca da unidade. Então, falando, né, exclusivamente sobre mim, Patrícia, o que eu busco na vida é essa harmonia. Eu não busco por mais de mim, eu busco por algo que eu sinta que vai agregar de uma forma muito diferente. Eu adoro essa coisa dos extremos, não necessariamente dos extremos, mas dos opostos. Gosto muito de brincar com as polaridades opostas. E, pensando em mim, o que faria muito sentido? Que essa minha cartela, de fato, viesse a me complementar. É uma cartela com tons terrosos também, tem bastante tom terroso nessa cartela. Não são cores muito vibrantes, são cores um pouco mais opacas, um pouco mais fechadas. E eu já sou uma pessoa muito aberta, muito expansiva, sem o pé no chão, vamos dizer assim. Ou eu tô no céu ou eu tô na água, mas na terra é difícil pra mim. E essa cartela me traz esse centramento. As cores, né, que estão ali trazem muito centramento. E reconhecer isso foi lindo. Inclusive, as fichas vão caindo, né? Eu tô chegando próximo do meu retorno de Saturno. Meu Saturno é em Aquário, meu Saturno natal, e o Saturno no céu hoje está em Aquário. Ano que vem ele vai encontrar com o meu lindo Saturninho natal. Então vai fazer esse boom, né? As coisas vão realmente integrando, eu vou assentando também. Eu estou agora no meu 4º setênio. Para quem não conhece, os setênios são a divisão em ciclos de 7 anos da nossa vida. Então, a gente tem do 0 aos 7, 7 aos 14, 14 aos 21, 21 aos 28. Opa, então eu tô no meu... 7 aos 14, 14... 0 aos 7, 7 aos 14, 14 aos 21, 21 aos 28. Eu tô no meu 5º setênio. Ai, não é 4º. Então, eu estou com 28 anos agora. E o 4º setênio... Ai, meu Deus do céu. O 5º setênio da nossa vida, ele é o setênio onde a gente finalmente integrou o nosso corpo físico. E é engraçado, né? A gente pensar, foram 28 anos para que isso acontecesse. Mas sim, porque é até os nossos 28 anos que as nossas raízes dos dentes terminam de se formar. Ou seja, sabe? É muito incrível. Coincide, né? Entre aspas, porque não é uma coincidência, mas...
o retorno de Saturno, que é esse momento que Saturno vem, encontra o seu Saturno natal no seu mapa astral e fala assim, o que é que você fez? Onde você está agora? O que é que você realizou que é importante para você realizar? Muita gente acaba tendo a tal das crises, né, dos 30 anos, ou da crise dos 30 anos, porque não percebe muito isso, né? Às vezes a gente vai vivendo numa inconsciência, ou vai fazendo o que a gente sente que tem que fazer. Sente não, desculpa. O que a gente acredita que tem que fazer, porque o que a gente sente, às vezes, é uma coisa e o que a gente faz é outra, né? Mas a gente vai sendo guiado, às vezes, por outras expectativas, e vem o Saturno e fala assim, pera. Isso aqui é o que você quer fazer? Isso realmente faz sentido pra você? E então, conforme a gente vai se conhecendo, se trabalhando e vivendo, né, a nossa verdade, esse retorno de Saturno ele fica bem mais leve. Mas, enfim, não deixa de trazer verdades pra gente. E eu sinto que pra mim tá trazendo muito essa necessidade de aterrar, de me sentir parte da vida, da matéria, e não só desse lado do espírito, que é muito fácil, né? Desse espírito da fluidez, da espiritualidade no geral, quero dizer. É muito fácil pra mim, esse é o meu natural, mas como eu falei, o meu natural também é buscar o equilíbrio entre as polaridades. Bom, fui mesclando, né? Setênios, essa fase que eu tô agora, essa do retorno de Saturno, e essa cartela de cores, porque de fato tá me parecendo, de certa forma, a vida me mostrando, não que o meu lado divertido, mais criança, assim, mais brincalhona, não que esse meu lado precise acabar, mas que eu também agora posso trazer essas outras características. E que isso agora é a minha nova forma de expressão da Patrícia de hoje. Porque às vezes a gente vai passando a vida e segue se expressando do mesmo jeito que sempre, e a gente não se dá conta de que a gente mudou e que talvez aquilo não faça mais sentido, né? Então, eu senti como se fosse esse primeiro chacoalhãozinho desse retorno de Saturno falando assim, vamos revisar isso aqui também. Né? A forma como você se veste, que é a forma como a gente se expressa, né? Uma delas. Então, cor e materialização, para mim, tá muito ligado com a materialização, primeiro, da forma como a gente quer estar no mundo, porque as cores que a gente tá ali mostrando pro mundo que a gente se sente representada, né? Quando a gente se veste com alguma cor, a gente se representa a partir dela. Isso mostra pro mundo a forma como a gente quer receber, a forma como a gente quer materializar, como a gente quer viver. Isso mostra também para nós mesmos, né? Esse poder e essa vontade. Então, realmente pensando assim, né? A minha vontade não é mais a de ser, sei lá, uma pessoa que tá pingando de coisa em coisa, lugar em lugar, conhecimento em conhecimento. Eu quero realmente estabilizar agora. É o que eu sinto vontade em fazer. É muito importante mostrar isso, né? Pra mim, pro mundo, não em busca de validação de nenhuma outra pessoa, né? Quando eu falo mundo, eu quero dizer mesmo o universo, mas que querendo ou não também inclui as pessoas e como elas vão nos perceber. E é isso. Não existe, já vou responder essa dúvida porque eu senti que ela já veio, tá? Não existe uma cor para materialização, tá? As cores, elas são muito subjetivas. Eu falei no começo desse podcast, dá uma olhadinha, se você ainda não viu, os meus IGTVs sobre cor, os meus destaques sobre cor lá no Instagram, que é o @pati, P-A-T-I, Putz, P-U-T-Z. Dá uma olhadinha nos posts que eu tenho sobre esse assunto também, porque lá eu explico, né? O que é a melhor cor? A melhor cor pra mim pode ser completamente diferente da melhor cor pra você. A forma como eu materializo pode ser completamente diferente da que você materializa, né? As energias que eu preciso para validar, entre aspas, o meu processo de materialização são umas. As que você precisa podem ser outras. Então, conhecer isso é parte de um projeto que eu quero lançar. Ai, meu Deus, é um projeto que eu gostaria muito de lançar no final de junho e para iniciar em julho. Mas, como eu falei, a gente tá nesse momento de transição na nossa empresa, então eu não sei se ou quando isso virá, mas assim, eu quero muito, 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 já contando aqui, vocês vão ser as únicas pessoas a saber. Eu não vou divulgar isso no Instagram tão cedo, a não ser que realmente seja algo que vai acontecer. Mas eu quero lançar um workshop online de materialização.
Então, é um lugar realmente para mergulhar profundamente, entendendo cada pessoa ali, entendendo como que é a forma de cada uma de materializar. E aí sim, eu posso falar das cores, realmente mais específicas para cada pessoa, porque falar agora isso não faz sentido, né? Para mim, realmente, cores que me aterram me ajudam a materializar, porque eu já, só explicando um pouco mais por cima, mas eu já tenho essa essência muito aberta e, sei lá, entre aspas, conectada. Não que as outras pessoas não sejam conectadas, né? Mas é muito fácil para eu me desconectar do material. Então, quando eu me conecto nos dois, né, eu tenho essa harmonia, eu consigo materializar mais. E para você pode ser que seja o contrário, ou pode ser que para você não tenha nada a ver com isso. Então, entender quem você é, para entender como usar as outras ferramentas que a gente tem, é o passo mais importante, na minha opinião. Para viver a vida, né? Usar as ferramentas do autoconhecimento e trazer isso para a prática, para que você veja resultado na sua vida, porque de nada adianta a gente se entupir de leitura, disso, daquilo, de meditação e tal, se a gente na nossa vida não mudou nada. Se a gente não se sente mais feliz, se a gente não se sente mais abundante, mais próspero, enfim, mais amoroso, é preciso e é o tempo, é chegada a hora da gente usar as ferramentas que a gente tem para a prática, para a vida, né? E então vai ser um prazer compartilhar isso com vocês, de fato, se vier esse workshop, que eu já tô muito animada, tô colocando essa sementinha aqui. Gratidão por você que me acompanhou aqui nesse período do podcast, nesse episódio. Foi um prazer imenso da minha parte ter você aqui. E se você gostou, vai ser um prazer também que você compartilhe nas suas redes sociais, que você divulgue esse podcast para que ele alcance mais pessoas e que mais pessoas possam se beneficiar desses temas aqui, que são tão importantes hoje, eu acredito, sobre materialização, sobre cura e sobre trazer esses dois caminhos, né, do mundo energético e espiritual para o mundo da vida, da matéria. Um beijo e até o próximo episódio de Putz, Sou Bruxa, um podcast sobre materialização.